Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do H Plus News, nosso episódio de número 8. Comigo aqui, professor Thiago Rosante, mais uma vez. Fala, senhor Joaquim. Quais Bom são... dia, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia como um sentido de dia. De dia, exatamente. Não de estar de manhã. Boa. E aí, quais são as novidades da semana? Algum recado de introdutório? Mano, hoje tem coisa aí importante, hein? Hoje tem coisa que, assim, é quase certo que aparece em prova, hein? Quase certo. Aliás, mais uma vez, né? Semana passada falaram da UERJ e essa semana já falaram das provas da VUNESP, que aconteceram no domingo. São Camilo, Santo Amaro, e apareceram coisas que citamos aqui. Umas em cheio, outras fiquem ligados com isso. Aquilo que você tinha dito de trabalho escravo. Da analogia trabalho escravo, né? Da analogia trabalho escravo, vacina, enfim, imunização ativa e tal. Fiquem ligados, basicamente é isso. E hoje, essa semana, episódio da semana, falaremos de El Ninho. Isso aí. Jacaré que... A jacaroa? A jacaroa que teve um jacarezinho... Sozinha. Né, BRICS. Putz, assuntos são... E aí? E qual outro? A febre, mano. A febre maculosa. Opa, tá... São Paulo numa situação aí... A coisa tá pipocando agora, assim. Essa notícia entrou em pauta... Devido à urgência aí. Né? Exatamente. Após os acréscimos do segundo tempo. Vamos embora? Começar? Por favor, primeiro assunto da semana. Como o fenômeno El Ninho vai afetar a economia mundial? Então já é certo que estamos vivendo um El Ninho e que isso vai afetar, né? Tava falando em trilhões de dólares por todo o mundo. O El Ninho é um fenômeno, né? Que ele acontece de 5 a 7 anos ali nesse prazo. A cada 5 ou 7 anos ele volta aí. O último foi de 15, 16. Então tá no prazo aí. A gente tá no limite dele aparecer aí. E ele voltou. A tendência é que ele dure mais de ano. Dizem os especialistas que esse El Ninho vai ser forte, que ele pode se estender até 1 ano e meio. Vai ser um super El Ninho. Exato. O garoto veio com tudo dessa vez aí. E aí a gente tem um problema, né? Para o Brasil, para a economia global é muito ruim em algumas questões, porque ele inverte situações de normalidade do planeta em áreas de chuva e áreas de seca. Mas basicamente é um fenômeno que faz com que as águas na região do Pacífico Equatorial se aqueçam. E aí, por se aquecer, ela literalmente muda a circulação dos ventos ali, as correntes de vento. Os ventos alísios. Isso, e fazem com que esses ventos andem para direções diferentes. Por exemplo, é muito normal que você tenha esses ventos correndo ali quase como uma célula, chamada célula de Walker, e leva a umidade para o Sudeste Asiático. Mas quando você tem o El Ninho, isso se rompe, porque você tem uma pressão diferenciada ali em cima dessas águas mais aquecidas e você não chega a completar essa célula de Walker, ela se desdobra em duas. E aí você tem efeitos no Brasil muito intensos. Você tem, por conta do El Ninho, o norte e o nordeste sofrendo de secas muito extensas e o sul do Brasil com uma área que acaba sofrendo com grandes chuvas. Essas chuvas fazem com que, por exemplo, as regiões ali do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sofram bastante. Esporadicamente se ouve notícia de enchente no Vale do Itajaí, e aí você vê aquelas cenas das cidades meio que quase embaixo da água ali, exatamente por isso, porque os rios não estão acostumados com esse fluxo de água, essa vazão de água pluvial. Isso faz com que você tenha um reflexo muito negativo. E para o Nordeste brasileiro, principalmente, que é uma região que é carente já de fontes fluviais, você vai ter uma seca muito intensa, e isso faz com que a agricultura e todo o processo de criação de animais afeta a economia. Fique afetado, exatamente. De um lado, afeta a economia tanto no sul quanto no norte e nordeste. Vamos lembrar que o Nordeste agora vem com uma extensão de fronteira agrícola ali, com o Mato Piba, o Maranhão, o Piauí e a Bahia ali, junto com o Tocantins, mas que eles vêm nessa extensão de fronteira agrícola e a falta de água impossibilita a criação de gado para corte, porque o gado sem água não tem condição de engordar, de crescer, de ficar no tempo ideal para o abate, né? Não adianta. O El Ninho afeta o mundo todo e
E é algo assim que também Tem que fazer, né? é um assunto certeiro na prova. Esse, quando aparece, quando tá em época de El Niño, o vestibular adora, porque é aquela Exatamente. coisa, ele surge de épocas em épocas, então não é todo ano que precisa cobrar, mas quando ele tá aí, ele aparece. Vale a diferença também, lembrando a diferença pro irmãozinho, né? Pra irmãzinha dele. Pra irmãzinha. Pra Laninha, que também acontece intervalada e que é o oposto, que gera um esfriamento da água do Pacífico Equatorial e faz com que você tenha um processo no Brasil, por exemplo, diferente. Você tem chuvas intensas no norte e nordeste e uma seca prolongada na região sul. Vale lembrar que tanto no El Niño como no Laninha, o sudeste e o centro-oeste não tem uma definição muito clara quanto a isso, quanto aos efeitos. Mas o sul e o norte, sim. Então, quando você tem o Laninha, você tem no norte chuvas intensas, e aí você vê aquelas outras cenas que também vira e mexe aparecem, de comunidades amazônicas com as casas embaixo da água, porque os rios transbordando e eles não comportam o fluxo de água que aparece naquele momento. Boa. É isso, assim. Se não aparecer El Niño, Laninha, Isso aparecerá. aí em geografia é batido, certeza que vai aparecer. Ainda mais é isso, né? Você falou, o negócio está acontecendo, a gente está vivendo, inclusive as expectativas de mudanças climáticas, enfim, serem intensificadas graças a esses fenômenos. Por conta do fenômeno, que Assim, já é uma coisa extra normalidade, e aí Exato. você agrava mais situações que já estão em câmbio, em transformação climática, você pode agravar algumas situações por conta desse fenômeno. Boa, fechou. Assunto El Niño e Laninha, com toda certeza, isso aí vamos acertar, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Fiquem ligados, pesquisem, tirem todas as dúvidas, porque vai aparecer. Próximo assunto, por favor. Aí, ó. Isso é um prato para você, né? Olha lá. Essa notícia aí é uma doideira, né? Partenogênese, hein, mano? Partenogênese. Crocodilo engravida de si mesmo em fenômeno chamado de parto virgem. Que a partenogênese basicamente é isso, né? O surgimento de um novo indivíduo sem que haja fecundação. Então, no caso dos répteis, como os crocodilos, é originar um ovo com um réptil lá dentro, sem que haja fecundação, assim, uma doideira. Partenogênese, ela existe na natureza, é bem comum. Isso acontece muito em crustáceos, insetos. Aparece muito nos vestibulares, né, na relação da abelha. Mas em vertebrados é algo mais raro. Aves acontece, peixes acontecem e alguns répteis. No caso do crocodilo é algo meio inédito, apesar de o ovo não ter... o jacarezinho não ter conseguido sair do ovo, sim, não mas eclodiu. ele foi até o fim. Estava formado. Só faltou, tá formadíssimo com todas as estruturas, já voltou a sair do ovo. Assim, é algo que tem também se agravado nos últimos anos, a gente não entende muito bem o porquê ainda. Acredita-se que por todas as alterações de meio ambiente, enfim. Mas que é um fenômeno esquisito pra gente, mas é bem comum na natureza. E no caso de abelhas, só pra galera ficar ligado, né? Então, a abelha, quando gera um ovo que não é fecundado, é macho. Então, o ovo haploide, né? Uma haploidia só, ele é macho. Quando há fecundação, será fêmea. Então, uma operária ou rainha, aí difere-se do tipo de alimentação. Mas será que isso aí num processo, como você falou, de estruturas mais simples, até mais complexas, será que isso chegaria a avançar e atingir mamífero? Assim, num cladograma, não está tão distante, né, dos mamíferos. Então, eu não duvido. Na biologia, cara, tudo pode acontecer, até que se prove o contrário. A vida vai encontrar uma forma aí de sobreviver. Não duvido de nada. E fazer com que os machinhos se tornem supérfluos. Sim. É algo comum também em pulgas d'água. Pulgas d'água, assim, olha que doideira. Você me fez lembrar de um assunto, gente. Quando o ambiente está ideal, então temperatura da água, salinidade, enfim, condutividade da água, tá tudo pH, tudo lindo, maravilhoso, as fêmeas dão origem às fêmeas sem fecundação, tranquilo. Então, basicamente, ambiente ideal só tem fêmea. Qualquer alteração que se dá no meio, mudou o pH, a temperatura, uma fêmea converte-se em macho, uma fêmea vira macho, rola reprodução sexuada,
E aí, os descendentes têm A chance de ser macho, dupla ploidia. Ah, isso. dupla ploidia. Basicamente assim, a variedade genética se aumenta, porque como o ambiente variou, eu vou colocar uma variedade genética maior, porque caso Pra poder alguns... sobreviver, né? Isso, alguns que são mais sensíveis são eliminados pelo meio, aqueles mais resistentes persistem. Doido, né? Pô, aí, ó. Doido. Partenogênese, galera. Assim, e de abelha, precisa saber sem sombra de dúvida. Vira e mexe aparece. Dentro da genética, isso de ploidia, e aí a galera não gosta muito de genética, né? Biologia acha lindo, maravilhoso e curioso. A hora que chega na genética... Dá uma dor de cabeça, né? isso. Fechou? Opa! Próximo assunto, por favor. Mais biologia, no caso agora. Aí. Esse Isso é assunto preocupante, que entrou, né? Esse assunto que entrou aos 48 do segundo tempo. Né? Foi uma notícia que chegou, pelo menos pra gente, no final da noite, início da manhã. Febre maculosa. Campinas mapeia áreas de risco após 3 pessoas contraírem a doença na cidade e morrerem. Basicamente, essas pessoas compareceram a um evento na Fazenda Santa Margarida. Aliás, já fui lá. Já fomos... Há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Uma Copa do Mundo, enfim, fomos... Muita gente foi comigo. Quem tá ouvindo talvez se lembre. E febre maculosa é causada por uma bactéria, Rickettsia ricketts. O nome é bonito, né? Rickettsia ricketts. Mas que o contágio não se dá de pessoa para pessoa. Então, a transmissão aí cai naquilo. Que a gente sempre fala, poxa, fiquem ligados, assim. O causador da doença, o agente etiológico da doença é a bactéria Rickettsia ricketts. Mas a transmissão se dá através do carrapato. Então, locais onde tem uma presença de carrapato, uma fazenda, por exemplo, onde tem muitos equinos e bovinos ali, tem muito carrapato. Esse carrapato pode ir aí no rosante, enfim, vai sugar o sangue, né? E aí a febre... E aí, febre maculosa, dá um pico de febre, não é algo muito comum, chega no hospital, né? Você não consegue reconhecer, você não vai jogar um antibiótico na pessoa, basicamente é isso, sem antes saber que de fato é uma bactéria. Então você vai tratar como problemas ali clássicos de febre alta, diarreia, dores de cabeça, dores musculares, enfim. Pode pipocar ali uma vermelhidão e pode levar a óbito, assim, quando é grave, não é grave, pouquinho grave, não. Assim, varia muito os sintomas, depende muito da pessoa, enfim. Mas é uma bactéria que, assim, vira e mexe, a verdade vira e mexe, a gente tem, sabe? Alguns surtos. Uns surtos de casos de febre maculosa pelo Brasil. E ainda há tempo disso aí aparecer no vestibular, sim. Questões endêmicas ali, muito regionais, aí pega uma região ali que de repente aparece mais caso, como é o caso agora na região de Campinas, mas não é uma coisa que vá acontecer no Brasil inteiro, né? Não. É mais difícil, assim. Pode ter um surto, então, assim, pode ser uma epidemia bem local. Alguns locais são endêmicos, de fato, como você disse, mas não vai, assim, a galera no meio de São Paulo começar a ter febre maculosa. Alguém que teve febre maculosa lá e tá aqui perto de mim vai me passar, não. Não tem como. É somente através aí do carrapato. Na verdade, alguns outros, mas pulga, por exemplo, mas que fique... O exemplo que cai na prova é sempre o carrapato. O carrapato como um transmissor. Então, volta aquilo. Agente etiológico, causador, bactéria. Transmissor, carrapato estrela, principalmente. Certo? Beleza. Certo? Fazenda Santa Margarida. Cuidado aí o pessoal que gosta do campo, hein? Fica esperto. Opa, rolar na grama, enfim, deitar no matinho. Isso aí. Fechou? Próximo assunto, por favor. Esse é pra você, assim. Isso aí é certeza de aparecer em prova, né? Isso aí vem ao encontro do que a gente já vem falando ali, a gente falou no último EP, da China se posicionando como uma potência global. Verdade. Mais um exemplo aí, quando a gente está falando do BRICS num processo de negociação para ampliar os membros participantes. E isso tem uma série de ramificações aí, né? Para quem não sabe direitinho, né? O BRICS é a sigla usada lá para a gente se referir ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S ali, o South Africa,
que eram nações que eram emergentes, no caso, economicamente emergentes quando isso foi criado. Estava no segundo patamar ali. Isso, a China crescendo rapidamente economicamente, a Rússia como uma potência ali estacionada, a Índia com uma possibilidade de crescimento também, o Brasil no auge da sua economia e a África do Sul também numa ascendente ali. Então eles pegaram literalmente a África do Sul no continente africano, a Índia e a China ali como expoentes asiáticos, o Brasil como sul-americano e a Rússia como um país europeu ali e criaram um conjunto de nações que visava literalmente a aproximação dessas economias e o beneficiamento das próprias economias com acordos comerciais ali que não dependessem de grandes países ou de grandes organizações externas. Sim. A questão é que hoje a China não tem mais um papel secundário. Não é mais uma economia que está considerada como emergente, não é, ela está em ascensão, mas ela já não é mais emergente. Aliás, há muito se fala que a China, em pouquíssimos anos, a previsão é que no máximo 5 anos ela ultrapasse a economia norte-americana em produção de riqueza, ou seja, ela vai se tornar a maior economia global. E aí é uma situação que a gente tem que pensar. Isso torna o BRICS um polo magnético muito mais atraente. Todo mundo vai querer colar na China. A China está na BRICS, então eu quero ir para o BRICS, é isso? E aí, economicamente, vale a pena estar colado em quem está dando dinheiro, né? E isso tem alguns reflexos. Por exemplo, notícia aí dessa semana bombando que o Emmanuel Macron, presidente francês, pediu autorização para o responsável pela próxima reunião do BRICS na África do Sul, o representante sul-africano, para participar da reunião de cúpula do BRICS. Não é para estar lá em alguma... Não, é para participar da reunião de cúpula. Ah, tá. Ou seja... é só um coadjuvante, quer participar. Não, um membro da União Europeia quer sentar à mesa e falar assim, e aí, como é que eu faço para entrar nesse negócio aqui? Você não vai para uma reunião de cúpula para ficar ouvindo os caras. Claro. Você está pedindo para participar é porque você quer fazer alguma proposta. Muito provavelmente a França quer se aproximar desse modelo, tá? A mesma coisa aconteceu já no começo do mês passado, e ao final do mês passado a notícia começou a esquentar, que foi a aproximação da Arábia Saudita com o BRICS, para fazer acordos com o banco do BRICS, para poder fazer com que as obras entre esses países se financiem de maneira mais fácil. Ou seja, a Arábia Saudita, um tradicional aliado norte-americano, também caindo na esfera ali do BRICS. E aí aquela coisa, dinheiro é dinheiro, amizade é amizade, negócio é negócio. Então, assim, o cara ali tá me trazendo dinheiro, parceiro, você é meu amigo, mas... Sim, no caso da França nunca ali... te prometi fidelidade. A Rússia está brigando com a Ucrânia, eu não concordo com isso, mas não o problema tem nada não é meu, a ver. Exatamente. Vou sentar na mesa com você não para discutir guerra, a gente está discutindo outra questão. E como eu disse, o polo atraente aí é a China, na verdade, né? Claro. Nem seria bem a Rússia, muito menos o Brasil, a Índia ou a África do Sul. A questão é a China. E isso mostra um enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos, que já está percebendo essa situação. E essa semana cogitou, por exemplo, a volta a participar da Unesco. Os Estados Unidos tinha se retirado lá atrás, porque falava que não via muito sentido, agora já quer voltar a participar de organismos da ONU para voltar a marcar a sua posição geopolítica, porque está perdendo espaço, literalmente. O espaço que ele deixa vago, alguém está ocupando. Sim. Tem um outro reflexo que foi a negociação direta da Alemanha com o Irã, comprando o petróleo do Irã. Lembrando que o Irã é um país que faz parte do suposto eixo do mal estabelecido pelos Estados Unidos, países que supostamente financiam ações terroristas, e que, então, em tese, os aliados norte-americanos boicotam o comércio com esses países. A Alemanha, numa crise energética, até por conta da guerra da Ucrânia e a crise de abastecimento de gás vindo da Rússia, a Alemanha foi buscar fontes alternativas e foi atrás realmente do quê? Do petróleo iraniano, que está a um preço bom. Ou seja, ignorando qualquer posicionamento geopolítico favorável. Azedando para o lado dos Estados Unidos. E aí você vai percebendo que a Europa cada vez mais vai se afastando dessa ingerência geopolítica norte-americana e buscando caminhos meio que independentes, meio que autônomos. E aí a China passa a ser um polo atraente por oferecer uma alternativa economicamente muito forte a essa questão norte-americana. Isso faz com que os Estados Unidos tenham que se mexer mais rapidamente. Enviaram representantes, inclusive, ao Brasil para prometer ao Brasil que os Estados Unidos vai ajudar muito mais o Brasil, porque são parceiros de longa data, justamente com medo do Brasil também, por conta de fazer parte do BRICS, começar a fazer relações muito mais fortes com China e aliados do BRICS do que com a ingerência da política norte-americana aqui dentro. Até porque o nosso presidente foi à China
Fechou uma série de acordos. Fechou alguns acordos. Sim, que já estão até... Um muito incisivo, que foi o uso de moeda ou chinesa, ou brasileira, ou real, ou iene, em negociações diretas entre Brasil e China, sem precisar usar o dólar. Opa. Ou seja, enfraquecendo o dólar como lastro internacional. Mais uma vez, então. E o caminho que foi seguido já pela Argentina, e a discussão de entrar no BRICS aí está forte, porque se a Arábia entrar, abre-se uma porta para outros países, aventa-se já a possibilidade de Cuba ser aceita no BRICS, e Cuba é um lugar que, apesar de não oferecer muito ao BRICS, é uma área que está literalmente parada no tempo por conta do embargo norte-americano. E, amigo, quem investir ali vai ganhar dinheiro, porque qualquer coisa que você investir em Cuba está atrasado. Então, qualquer coisa de tecnologia que você colocar ali, você vai ganhar dinheiro. Qualquer empresa que chegar ali vai ganhar dinheiro. Vai desde parafuso até... indústria de vidro, de ferro, tudo. De siderúrgica, metalúrgica no geral. Tudo ali vai precisar ser criado. Então, é um grande mercado e potencial. A China enxerga isso, tanto que a China já vem ajudando o governo cubano e gerando alguns desesperos nos Estados Unidos, que reclamaram já há 2 semanas aí que a China está instalando um sistema de espionagem aos Estados Unidos ali de Cuba. Ou seja, você está me vigiando aqui de Cuba. Sim, porque ali é vizinho, Exatamente. Né? Como se os norte-americanos nunca fizessem isso em parte nenhuma no mundo, né? A China e a Rússia que viveram espionadas por países satélites, agora os Estados Unidos têm ali o seu quintal, de certa forma, vigiado por um potencial rival na economia. E isso é uma coisa aí que desdobra para várias questões. Então, a gente começou falando aí do Macron pedindo para participar da reunião do BRICS, conseguiu falar já aí da Alemanha fazendo acordo com o Irã, o enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos, um reposicionamento global da China. Ou seja, fica de olho aí que a questão geopolítica aí ferve. Ferve, assim, é aquilo que você disse, com toda certeza aparecerá. Isso é certeza. É isso. Bom, encerramos esse EP. Fechamos hoje. Fechamos hoje, algo mais rapidinho ainda. Tiramos algumas coisas para colocar outras. Tem questões aí que não couberam para o EP não ficar muito longo, mas vale aí um lembrete. Dá uma olhada aí no terremoto que teve na Caxemira, na Índia. Então, estudo de placa tectônica, encontro de placas ali, movimentação de terremoto. Você pode ficar esperto aí com esse tipo de movimento também, gerando erupções vulcânicas que tem acontecido. O Krakatoa voltou ativa aí esses dias atrás. Então, essa movimentação de placas tectônicas, a Terra se movimentando um pouco mais intensamente. Na geografia física, bomba. Na geografia é prato cheio também. Teve o terremoto da Turquia. Sim. Então já pode fazer uma ligação, está um pouco mais... As placas esse ano estão se mexendo um pouco mais. Antigo, então o terremoto da Turquia, nossa, tem tudo para aparecer. Mais provável. Mas assim, já pega esse assunto, já liga movimentos de placa, a geofísica mesmo. Genética, enfim, geofísica total. Fiquem ligados aí. Isso aí, mano. Fora algumas notícias do The Economist, enfim. Mas tem muitas semanas pra gente falar. Tem coisa pra gente falar aí. The Economist chamando trabalhadores latinos de improdutivos. Improdutivos. Antes eram... Imprestáveis, incompetentes. Aí virou improdutivo porque pegou muito mal, né? Sim. Por uma questão de o trabalhador latino-americano não serve porque ele é muito improdutivo. Mesmo com essa... arrumada na chamada, ficou muito ruim. E o jornal foi acusado de xenofobia, de ter uma escrita muito xenofóbica em relação a um grupo de trabalhadores aí, uma regionalidade determinada, no caso os latinos. Fechou. É isso. Thiago Rosante, muito obrigado pelo episódio. Disponha, senhor Joaquim. Estamos aí para a próxima. Esse período aí sem futebol. Espero que você fique mais tranquilo. Vamos ver. Entendeu? Não sei se eu fico feliz ou triste do meu time não estar jogando. Não, acho que nesse momento é feliz. É melhor dar uma arrumada na casa. Esse tempo de folga aí dá para fazer uma faxina geral ali, viu? Tá precisando. E para vocês que prestarão provas neste fim de semana, tem mais algumas provas da VUNESP. Boa prova, fiquem ligados. Ouçam os outros episódios para chamar a atenção, falou, opa, não lembrava disso aqui, deixa eu dar uma olhada, enfim. Rapidinho e manda pra gente, se a gente acertou alguma coisa, dá um salve. É isso, fechou. Muito obrigado, Thiago Rosante, até a próxima. Abraço. Beijo, tchau.